Olá dorameiros, hoje iremos recapitular o dorama Pretendente Surpresa. Uma garota vai ao seu primeiro encontro às cegas com um herdeiro de segunda geração rico. Ela, inesperadamente, pede um prato de sabor forte, pensando que ele ficaria enojado, mas para sua surpresa, o herdeiro gosta da comida, tomando-a com sua cerveja, deixando-a instantaneamente desconcertada. Acontece que Myung-hee está na verdade lá em nome de sua amiga, que fugiu de seu encontro arranjado. Seu objetivo real é arruinar o encontro, mas o que ela não sabe é que o rico herdeiro já a tinha conhecido. No caminho para o encontro às cegas, houve um acidente de carro. O herdeiro estava prestes a ajudar, mas Myung-hee, sendo enfermeira, correu primeiro. Ela rasgou um pacote estéril e tratou o ferimento do paciente, deixando uma profunda impressão nele. No entanto, ele ainda tinha que ir ao encontro com a garota rica, uma ordem de seu pai que ele não podia recusar. Quando chegou ao café, sua mente ainda estava revivendo a cena de Myung-hee salvando alguém. Ele pensou que deveria ter se aproximado e falado com ela antes. Exatamente enquanto pensava nisso, ele viu a garota sentada à sua frente. Era ela. Ele nunca esperou que a garota que roubara seu coração à primeira vista seria seu par no encontro às cegas. Naquele instante, ele se sentiu o homem mais feliz do mundo. Myung-hee, notando seu comportamento cavalheiresco, decidiu arrastá-lo para um restaurante sujo e caótico. Os pratos estavam imundos, baratas rastejavam nas mesas e um garçom chegou a colocar a mão diretamente na sopa. O herdeiro, geralmente composto, não conseguiu evitar ficar bravo, o que deixou Myung-hee secretamente satisfeita. Ela finalmente tinha provocado seu nojo. Mas antes que ela pudesse comemorar, o herdeiro simplesmente disse: "Eu entendo." Seu plano falhou novamente. Myung-hee recorreu ao seu último truque, fingindo ser uma interesseira. Ela o levou a uma loja de luxo, alegando ter esquecido a carteira, e pediu-lhe docemente para pagar. O ingênuo herdeiro concordou imediatamente. Vendo que ele ainda não estava incomodado, ela pegou uma bolsa sem olhar o preço, e ficou chocada ao ver que custava 3 meses de salário. A vendedora pediu para ela experimentar, mas ela recusou sem jeito, dizendo que tinha algo parecido em casa. Ela até tropeçou em seus saltos mal ajustados, e o herdeiro riu baixinho da cena. No final, Myung-hee escolheu o porta-passaporte mais barato da loja. Todos os seus planos de sabotagem haviam falhado. Quando ela entrou em um táxi para ir embora, o herdeiro inesperadamente subiu também, insistindo em acompanhá-la até em casa. Sem escolha, ela o levou para a casa de sua amiga Soo-hae. Antes de sair, ele lhe entregou um presente, dizendo que ela definitivamente precisaria dele na próxima vez que se encontrassem. Ele também aproveitou a oportunidade para combinar o próximo encontro deles. Naquele momento, Myung-hee viu o irmão mais velho de Soo-hae voltar para casa. Para evitar expor sua identidade, ela rapidamente dispensou o herdeiro. Vendo-a conversando com outro homem bonito, o herdeiro sentiu ciúmes instantaneamente. Quando Myung-hee met Soo-hae, ela reclamou que este herdeiro rico não era um homem comum. Ele sempre conseguia contra-atacar cada movimento que ela fazia. Soo-hae abriu o presente e encontrou um par de sapatos de couro pequenos, que surpreendentemente, serviram perfeitamente em Myung-hee. De volta para casa, Myung-hee abriu a caixa de sapatos com cuidado. Ela pensou que nunca conseguiria se igualar a alguém tão bonito e brilhante quanto o herdeiro, então enterrou todos os seus sentimentos bem fundo. No dia seguinte, Hee-tae levou Myung-hee a um restaurante ocidental, mas tendo crescido em dificuldades, Myung-hee não tinha ideia de como usar talheres ocidentais. Hee-tae rapidamente notou seu desconforto. Ele chamou o garçom e casualmente perguntou qual utensílio usar para o prato. "Este frango frito." "Use este", disse o garçom, com facilidade. Hee-tae amenizou seu constrangimento e protegeu seu orgulho. Naquele momento, Myung-hee de repente viu alguns colegas do hospital. Ela rapidamente levantou o cardápio para esconder o rosto, fingindo estudá-lo atentamente. Somente depois que eles se sentaram, ela o abaixou novamente. Infelizmente, ela ouviu a fofoca deles sobre ela. Um colega estava zombando dela como uma interesseira que só queria se casar com um rico. Naquela manhã, ela havia se arrumado para o encontro às cegas, e o pessoal masculino a havia provocado incessantemente. Outro colega afirmou tê-la visto conversando alegremente com um representante farmacêutico durante o horário de trabalho, sem saber que era, na verdade, o irmão de sua melhor amiga. A partir daí, presumiram que ela era uma mulher superficial que visava apenas um marido rico. Ouvir as palavras deles apertou o peito de Myung-hee. Hee-tae notou seu desconforto. Sem dizer uma palavra, ele pegou seu copo de água e, em um movimento suave, derramou sobre a cabeça do homem falador. O homem congelou de vergonha ao perceber que Myung-hee estava sentada por perto.
Hitai bloqueou a visão do homem, jogou algum dinheiro para a limpeza e ajudou Myung-hee a escapar da cena. Nas escadas ela torceu o tornozelo. Hitai se moveu em sua direção preocupado, mas ela insistiu que estava bem. Sem perguntar novamente, ele simplesmente a pegou no colo em um carregamento de princesa. Como ela não queria revelar sua identidade real, Myung-hee recusou-se a ir ao hospital, então eles trataram sua lesão na rua. Hitai aplicou pomada cuidadosamente em seu tornozelo enquanto flores de cerejeira esvoaçavam ao redor deles. Naquele momento, Myung-hee sentiu algo se agitar em seu coração. Ela não pôde deixar de perguntar: "Você só está aqui por causa da minha família rica?" Hitai sorriu. "Quando nos conhecemos, eu nem sabia quem você era." Acontece que ele não se importava com seu suposto status de herdeira, mas apenas com a verdadeira ela. Mas logo, o pequeno jogo entre Myung-hee e So-hyun foi exposto. Para o choque de Hitai, ele se viu de pé na frente de duas noivas. Inteligente como sempre, ele rapidamente percebeu que havia sido enganado, mas em vez de ficar bravo, ele decidiu entrar no jogo. Pensando na crescente atração entre eles, Myung-hee estava oprimida pela culpa e queria fugir. Mas o irmão de So-hyun insistiu que ela ficasse para o jantar. Para Hitai, o problema real não era que Myung-hee o havia enganado, era a visão da mão de outro homem repousando no ombro dela. Ele imediatamente estendeu a mão para apertar a mão do irmão, marcando sua própria presença. No jantar, parentes curiosos perguntaram sobre o relacionamento de Hitai com So-hyun, e ele desconversou com comentários provocantes. À medida que a atmosfera esquentava, o rosto de Myung-hee ficava mais tenso. Mais tarde, Hitai e So-hyun encenaram uma conversa de amantes falsa, e a franca So-hyun revelou que Myung-hee só havia substituído para rejeitá-lo e não tinha sentimentos românticos por ele. Mas Hitai não pareceu se importar. Na verdade, quando ele mais tarde folheou o álbum de fotos de So-hyun, ele não resistiu a passar os dedos sobre a foto de Myung-hee, seus lábios traindo um leve sorriso. Quando não havia ninguém por perto, Hitai finalmente se aproximou de Myung-hee. Mas justamente naquele momento, o irmão de So-hyun entrou inesperadamente, vendo-os de longe. O coração tenso de Myung-hee finalmente relaxou naquela noite, enquanto ela segurava o bilhete que Hit havia lhe dado. Seguindo o endereço nele, ela o encontrou conforme prometido e pediu desculpas por tê-lo enganado. "Por quê?" ela perguntou. "Eu sabia a verdade o tempo todo", ele admitiu. Se ele tivesse exposto a mentira, ele explicou, ele nunca a teria visto novamente. Myung-hee então revelou sua identidade real. Ela não era uma herdeira rica, mas uma enfermeira de emergência sem dinheiro. Ouvir as palavras honestas de Hitai a deixou atordoada. Hitai não queria que Myung-hee se sentisse inferior por causa da diferença em seu status social. Ele acreditava firmemente que, no fundo, Myung-hee realmente gostava dele. Então, no dia seguinte, ele foi encontrar So-hyun, que estava liderando um protesto estudantil em sua escola, esperando que ela tomasse a iniciativa de dizer a seus pais que eles não se veriam mais. Durante a conversa, ele soube que So-hyun havia se juntado ao movimento revolucionário, talvez a verdadeira razão pela qual ela tinha fugido de seu noivado. Justamente então, algo aconteceu com ela, e ela caiu, sofrendo uma leve concussão. Hitai imediatamente a levou para o hospital. Os dois não tinham interesse romântico um no outro, e rapidamente começaram a trocar a culpa, acabando em uma discussão. De perto, Myung-hee observou a briga deles e sentiu uma inesperada pontada de ciúmes. Ela sabia muito bem que um príncipe deveria ficar com uma princesa, enquanto uma garota pobre como ela só o atrasaria. O pensamento afundou seu coração. Depois do trabalho, ela ficou surpresa ao ver Hit esperando por ela e sugerindo alegremente que eles saíssem para jantar. Mas Myung-hee não estava com vontade. Ela disse sem rodeios que a única razão pela qual ela havia concordado em ir ao encontro às cegas no lugar de So-hyun era para ganhar o suficiente para pagar uma passagem de avião. Suas palavras atingiram Hitai como água gelada. Ele estava disposto a esperar por ela, não importa quanto tempo levasse, mas ela não lhe deu chance. Vindo de um passado tão pobre, Myung-hee sentiu que nunca poderia se igualar a alguém de uma família tão proeminente, e terminar as coisas agora parecia a escolha mais sábia. Ela se forçou a sorrir e disse adeus. De coração partido, Hitai ficou sob as flores de cerejeira caindo, lembrando-se de como ele havia prometido levá-la a um encontro antes que as flores murchassem, e até mesmo cantar uma música para ela. Agora, as flores estavam nas árvores, a música ainda não tinha sido cantada, mas o amor deles já havia terminado em seu momento mais brilhante. Naquela noite, ele tocou seu violão para desabafar seus sentimentos. Ele não queria deixá-la ir, mas o futuro entre eles parecia impossível. Em desespero, ele confidenciou a um amigo:
O amigo aconselhou que era melhor deixá-la ir agora do que passar a vida inteira ansiando por alguém que ele nunca poderia ter, mas em vez de aliviar sua dor, o conselho apenas a aprofundou. Pouco tempo depois, na grande inauguração da nova empresa farmacêutica da família de Suraiya, Hetai chegou com seu pai para oferecer cumprimentos. Myung-hee também estava lá por acaso. Vendo que os olhos de seu filho nunca deixavam Myung-hee, o pai de Hit lhe deu um olhar de cumplicidade. Para aliviar o constrangimento, Myung-hee foi ajudar Hit a servir café para os convidados. À medida que mais pessoas chegavam, 2 homens mais velhos, vendo-a se ocupar, a confundiram com uma garçonete e disseram para ela fazer o café deles com menos açúcar. Então ela os ouviu fofocando sobre Hitei de forma depreciativa. Então ela silenciosamente colocou várias colheradas extras de açúcar nas xícaras deles antes de servi-los com um sorriso educado. Quando Hitei viu que Myung-hee estava sendo incomodada, ele estava pronto para intervir, mas foi bloqueado pelos homens. Ele sabia que se ele interviesse com muita força, isso tornaria as coisas ainda mais desconfortáveis para ela. Então ele disse a Suran para encerrar o noivado inteiramente, libertando ambos. A partir de agora, ele se concentraria apenas em Myung-hee. Ele logo encontrou o lugar que Myung-hee estava alugando e usou a desculpa de dar aulas particulares para a filha do senhorio para se aproximar dela. Uma noite, ele fingiu beber demais para poder ficar por lá. Deitado acordado, ele pegou seu violão no pátio e começou a tocar suavemente. No meio da noite, uma Myung sonolenta ouviu fracamente os suaves sons de música entrando pela janela. Ela seguiu o som e encontrou Hit sentado sob o céu noturno embalando seu violão. Ele havia prometido compor uma música para ela. Enquanto tocava, sua voz tremia com a confissão que ele não podia mais esconder, o medo de que em apenas um mês ele não seria capaz de parar de se apaixonar ainda mais por ela. Myung-hee ouviu quieta, restringindo suas emoções, sem querer dizer nada que desvalorizasse sua sinceridade. Na verdade, Heti já havia trazido cor para sua vida outrora cinzenta, mas ela lhe disse que lhe daria sua resposta mais tarde. O coração de Hiti disparou de antecipação pelo dia seguinte, sem saber que seu pai estava investigando secretamente o relacionamento deles. Para ele, Myung-hee não era nada mais do que uma Cinderela, de origem pobre, e ele nunca permitiria que seu filho ficasse com ela. Enquanto isso, Suraiya, desesperada e encurralada, foi até Hiti, pedindo-lhe para fingir concordar em se casar com ela na frente de ambas as famílias. Ele recusou categoricamente, deixando-a em pânico e sem saber o que fazer em seguida. Naquela noite, Hiti esperou ansiosamente pela resposta de Myung-hee, apenas para que suas palavras o destroçassem completamente. Ela perguntou se ele poderia seguir em frente com o noivado com Suraiya. Hiti não podia acreditar que Myung-hee o empurraria tão cruelmente para outra pessoa. A verdade era que Suraiya tinha acabado de implorar a Myung-hee por ajuda para garantir o casamento, e após 10 anos de amizade, Myung-hee não podia ficar parada e assistir a família de Suraiya entrar em colapso. Ela não teve escolha a não ser persuadir Hiti a concordar com o noivado. O próximo dia, ele soube pelo senhorio de Myung-hee que Myung-hee tinha ido com o irmão mais velho de Suraiya solicitar um passaporte. O ciúme de Hiti inflamou instantaneamente. Ele não via o irmão de Suraiya há anos, mas o instinto de um homem lhe disse que ele devia ter sentimentos por Myung-hee. Ele confrontou Myung-hee com raiva, perguntando por que ela não o tinha convidado em vez disso. Myung-hee minimizou, dizendo que era chato, e além disso, o homem já era casado. Isso só fez Hiti explodir. Todas as emoções que ele vinha reprimindo irromperam, e eles discutiram ferozmente. Ele não conseguia entender por que Myung-hee faria o papel de boa pessoa, deixando-o noivar-se com Suraiya, mas se recusava a aproveitar corajosamente o amor deles. O tempo deles juntos já era dolorosamente curto. Myung-hee estaria deixando o país para se estabelecer no exterior e nunca mais voltaria. Lágrimas vieram aos olhos de Hiti, sempre foi ele quem perseguiu Myung-hee, e agora ele estava exaurido. Eles se encontraram novamente na cerimônia de noivado entre Hiti e Suraiya. Myung-hee olhou para Hiti, em seu terno formal, lutando para conter suas emoções, dizendo nada. Após o banquete, ela caminhou para casa atordoada, apenas para encontrar Hiti no caminho. Ele notou que o sapato dela havia quebrado, era o mesmo par que ele havia lhe dado no primeiro encontro. Naquele instante seu coração amoleceu. "Você está bem?" ele perguntou. "Eu estou bem", ela respondeu calmamente. Mas desta vez, algo inesperado aconteceu. Myung-hee finalmente encarou seus verdadeiros sentimentos. Sua confissão fez os olhos de Hiti marejarem. Embora tivesse chegado tarde, ele não se importou. Tudo o que ele queria agora era aproveitar o tempo que lhes restava juntos. Com firme resolução, ele pegou a mão dela e a levou para longe da festa de noivado. Os dois estavam envolvidos em alegria, ignorando a tempestade que estava prestes a atingir.
A partir de então, eles se encontraram frequentemente, valorizando cada momento no pouco tempo que tinham. Eles visitaram lojas de discos e padarias, saindo como qualquer casal comum. Em uma padaria, Hit quase comprou todos os pães de creme em exposição só porque ela gostava deles. Até beber leite se tornou algo que eles faziam em sincronia. Quando Myung-hee dividiu um pão ao meio para compartilhar, Hit, agindo como mimado, insistiu que ela o alimentasse. Envergonhada pelas pessoas ao redor, ela se apressou em colocar o pedaço em sua boca. A briga brincalhona deles se estendeu à livraria, onde Myung-hee ainda sentia um calor agradável de antes. Ser capaz de se virar e ver a pessoa que amava a encheu de conforto e segurança. Juntos eles escreveram os desejos que queriam realizar antes que ela deixasse o país. Mas ver os olhos de Hit, fixos apenas nela, trouxe uma dor ao coração de Myung-hee. Em apenas um mês, ela estaria partindo para sempre, e o amor deles não tinha futuro. Naquela noite, Hit a acompanhou até em casa, mas ela parecia distraída ao longo do caminho. Por quê? Ele perguntou suavemente. Eu estou muito feliz. Nunca pensei que poderia me sentir assim. No entanto, nenhum dos dois percebeu que essa doçura estava sombreada por um perigo que se aproximava lentamente. Depois de se separar de Hit, Myung-hee estava caminhando sozinha para casa quando um grupo de estranhos a cercou, forçando-a a entrar em uma van. No dia seguinte, Hit descobriu que Myung-hee estava desaparecida. Foi chocante, Myung-hee, que nunca tirava um dia de folga do trabalho, havia sumido de repente sem deixar vestígios. Hit correu para a polícia para registrar um relatório, mas como muito pouco tempo havia passado, as autoridades não podiam abrir uma investigação formal. Então ele se lembrou de algo. Myung-hee havia mencionado recentemente que planejava retornar à sua cidade natal para uma curta visita. Sem outras pistas, Hit decidiu ir para lá e ver o que conseguia encontrar. Por coincidência, no caminho, ele encontrou uma idosa perdida, ajudando-a a voltar para casa. Hit percebeu que esta era de fato a casa da família de Myung-hee. A velha senhora acabou por ser a avó de Myung-hee que, ao saber que Hit era o namorado de sua neta, ficou calorosamente apaixonada por ele. Os pais de Myung-hee o receberam com grande entusiasmo, mas à medida que a noite avançava, ainda não havia sinal de Myung-hee retornando. Preocupado, Hit saiu e logo encontrou Myung-hee na estrada. Exausta, havia uma razão para isso. O homem que havia levado Myung-hee não era outro senão o próprio pai de Hit, uma figura poderosa com influência tanto em círculos legais quanto do submundo. Ele havia confrontado Myung-hee com fotografias dos encontros deles e a ameaçado para que ela ficasse longe de seu filho. Pior ainda, ele havia usado suas conexões para suspender a aprovação de Myung-hee para ir para o exterior. Se Myung-hee não terminasse o relacionamento, o pai dele a avisou que aquilo era apenas o começo dos problemas que ele poderia causar. Naquela tarde, Hit, incapaz de afastar sua preocupação com o comportamento estranho de Myung-hee, foi encontrá-la e finalmente ouviu a verdade brutal. Furioso, Hit confrontou seu pai, mas o homem permaneceu impassível. Ele não se importava com os sentimentos de seu filho. A única coisa que importava para ele era se o casamento de Hit traria benefícios para a família. Mesmo quando seu filho caiu de joelhos, implorando por compaixão, o orgulho e a crueldade de seu pai não vacilaram. Antes de sair, Myung-hee lhe disse suavemente para ter cuidado. Para manter Myung-hee safe do assédio de seu pai, Hit reluctantemente obedeceu e foi para Seul com Soul Ryan. Mas durante esse tempo, Soul Ryan não suportava vê-lo tão vazio, seus pensamentos sempre distantes. Ela pediu para encontrá-lo em particular e o incentivou a voltar para Gwangju para encontrar Myung-hee. Acontece que Myung-hee não tinha partido porque temia por sua própria vida. Ela tinha partido porque não queria arrastar Hit para a escuridão que ela sabia que a cercava. Se ficarmos juntos, ela havia dito a Soul Ryan, ambas as nossas vidas serão arruinadas. Ela acreditava que eles já tinham saído da vida um do outro. Mas um dia, na rua, ela de repente viu aquele rosto familiar. Contra todas as probabilidades, Hit tinha voltado para ela. Desta vez, nada os separaria. Determinados a ficarem juntos, eles decidiram fugir. Mas na estrada, eles se depararam com soldados sul-coreanos prendendo estudantes universitários após um protesto. Confundidos com manifestantes, o jovem casal foi pego no caos, quando um soldado levantou seu cacetete em direção a Myung-hee e se colocou na frente dela, apenas para ser atingido com força. Myung-hee, aterrorizada e furiosa, avançou e bateu no soldado em defesa. Temendo que ele pudesse ter uma concussão, ela o levou às pressas para o hospital.
A fuga deles de Gwangju teve que ser adiada, mas lá fora, a cidade já estava mudando. Soldados, sob a desculpa de manter a ordem, estavam atacando civis, e os feridos inundaram o hospital. Myung-hee vestiu seu uniforme de enfermeira novamente e começou a tratar os feridos. Ita, embora inquieto, vestiu um jaleco branco e ajudou. Naquela noite, o pai de Myung-hee, tendo ouvido falar da agitação, ligou em pânico. Para acalmar sua mente, Ita se ofereceu para acompanhar um médico em uma viagem de suprimentos. Mas na metade do caminho, um carro de repente bateu neles. Quando Hit recuperou a consciência, ele estava espancado, amarrado a uma cadeira em um quarto trancado, com seu pai parado por perto, frio e indiferente. Furioso porque seu filho havia tentado fugir com Myung-hee, ele pretendia puni-lo à sua própria maneira cruel. Quando Myung-hee soube que Hit havia sido atingido e levado, culpa e pavor quase a consumiram, mas ela estava impotente para alcançá-lo. Enquanto isso, o pai de Myung-hee, vendo quão perigosa a cidade havia se tornado, decidiu levar seu filho e fugir para o campo. Na estrada, eles encontraram soldados e se esconderam na grama alta, prendendo a respiração. Quando os soldados se aproximaram, seu pai saiu para negociar, esperando protegê-la. De volta à casa, o meio-irmão de Hit, Jeon-tae, o descobriu trancado, seu corpo coberto de hematomas. Ele correu para a mãe deles, exigindo que ela salvasse Hit. A madrasta de Hit finalmente se cansou da crueldade e frieza de seu marido, mas antes de sair, ela destrancou a porta e libertou Hit. Machucado e mal conseguindo ficar em pé, Myung-hee, que havia passado dias sem dormir direito, pensou que estava alucinando quando o viu pela primeira vez. Somente quando ela tocou seu rosto ela acreditou que era real. Tendo provado a agonia de perdê-lo uma vez, Myung-hee estava determinada a não deixar isso acontecer novamente. Ela decidiu que eles se casariam imediatamente. Em uma capela vazia, apenas um ao outro como testemunhas, eles trocaram votos e se tornaram marido e mulher. Mas a felicidade foi curta. Notícias logo chegaram a Myung-hee. Na noite anterior, seu pai havia morrido protegendo seu irmão mais novo. Enquanto examinava os pertences de seu pai, ela encontrou uma pequena bolsa cheia do dinheiro que ela havia enviado para casa ao longo dos anos. Ele havia economizado cada moeda para a educação dela no exterior. Enquanto isso, o pai de Hit soube da reunião deles e secretamente ordenou que seus homens se livrassem de Myung-hee durante a agitação. Isso foi ouvido pelo meio-irmão mais novo de Hit, que se lembrou de como Myung-hee havia sido gentil com ele, levando-o a parques de diversões e tratando-o como família. Inquieto, Jeon-tae correu para avisá-la. Um soldado logo entregou uma nota a Myung-hee, alegando ser de Rita, pedindo-lhe para encontrá-lo em um certo lugar. Quando Rita voltou, ela tinha sumido. O alarme aumentando, ele perguntou aos soldados próximos se eles a tinham visto, mas as respostas apenas aprofundaram seu pavor. No local de encontro, Myung-hee encontrou não Rita, mas um estranho apontando uma arma para ela. Assim que ele estava prestes a atirar, Jeon-tae apareceu e a empurrou para fora do caminho, dizendo-lhe para correr. Na luta, Jeon-tae foi baleado na perna. Ouvindo o tiro, os pais de Rita correram para dentro. A mãe de Jeon-tae, percebendo o tipo de homem que seu marido realmente era, perdeu toda a fé nele. Chegando momentos depois, Rita empurrou seu pai e carregou seu irmão ferido para o hospital. Pela primeira vez, o pai deles pareceu perceber que poderia ter perdido tudo. Em outro lugar, o jovem Myung-ju acordou e descobriu que sua irmã estava desaparecida e o caos lá fora. Sentindo falta de sua mãe e avó, ele decidiu ir para casa. Quando Myung-hee voltou e soube que Myung-ju tinha ido embora, ela e Hit começaram a procurar na floresta próxima. Em uma bifurcação na estrada, eles se separaram, concordando em se encontrar novamente em 5 minutos. Antes de sair, Hit lhe entregou o relógio de bolso de seu falecido pai, não sabendo que seria a última troca de olhares deles. Myung-ju, enquanto fugia, ouviu tiros distantes. Sua irmã de repente apareceu, puxando-o para se esconder, mas os soldados estavam se aproximando. Myung-ju-se a ele para correr para a cidade natal deles enquanto ela distraía os perseguidores. Ela pressionou o relógio de bolso em suas mãos, contou até 3 e o mandou correr. Um soldado avistou o irmão de Myung-ju e apontou sua arma. Myung-hee, em uma onda de desespero, saltou na frente do cano. Um tiro soou, o irmão de Myung-ju congelou, atordoado, até que outro soldado gritou para ele continuar correndo. Ele fugiu, segurando o relógio, sem saber que o atirador tinha sido um paciente que Myung-hee havia tratado. Enquanto isso, Rita, capturado, foi espancado. Sabendo que ele era um estudante da Universidade Nacional de Seul, os soldados se prepararam para executá-lo, até que um o reconheceu e atestou sua identidade, poupando sua vida. Myung-hee não teve tanta sorte.
Ela trocou sua vida pela segurança de seu irmão. O soldado que havia atirado nela pegou a nota e o relógio de seu bolso, colocando-o gentilmente em suas mãos antes de se afastar com vergonha. Cercada pelos sons tênues de tiros na noite de maio, Myung-gi deu seu último suspiro, deixando Hae-tae para sempre. Após o levante, Hae-tae procurou por toda parte, colocando cartazes de desaparecida para Myung-gi, mas nunca a encontrou. Uma vez em seu desespero, ele tentou tirar a própria vida, mas as ondas o jogaram de volta na costa. 40 anos depois, o irmão adulto de Myung-gu veio vê-lo. Nas lembranças de sua falecida irmã, havia uma nota dizendo a Hit para nunca procurá-la. Hit nunca se casou novamente. Ele sabia que sua esposa seria sempre apenas uma pessoa, a mulher banhada pela luz do sol da tarde, cuja memória havia iluminado sua vida mesmo em suas horas mais sombrias, até o dia em que sua própria alma desapareceria. Com isso, a história chega ao fim. Obrigado por assistir. Por favor, curta, inscreva-se e deixe um coração se você amou a série.